Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que recebe hoje o vice-governador e secretário de Segurança Pública, José Hélito. A gente recebeu uma participação aqui de um telespectador de Formosa, vou repassar a pergunta para o senhor. O Marcelo, lá de Formosa, quer saber qual a previsão de convocação dos aprovados no concurso público de agente penitenciário. É a discussão que eu destaquei agora há pouco, justamente falando que nós estamos ultimando conversações com o Ministério Público, e há uma ação hoje que impede a continuidade do concurso para ver se é possível construirmos um entendimento para autorizar o governo a fazer o chamamento desses que foram regularmente aprovados no concurso. A intenção do governador Marconi é de assim que solucionada essa questão de natureza jurídica, a gente possa já efetuar o chamamento em escala, assim como fizemos com os policiais técnicos científicos. Leline? A grande notícia da semana se refere à negociação das dívidas da União com os estados, negociação comandada pelo presidente em exercício Michel Temer. Goiás vai economizar, entre aspas, já que não terá que dispor desse dinheiro para pagar dívidas, este ano ainda, em R$1 bilhão. E a partir do ano que vem, o pagamento será reduzido de forma gradativa. O senhor acha que Goiás agora sai dessa crise e consegue dar um ritmo novo ao governo Marconi Hélito? Bom, primeiro que eu acho que a iniciativa do governo central ela foi importante para a estabilidade econômica nacional. Ela visa, dentre outros, buscar o reaquecimento da economia nacional. Do ponto de vista de esforço fiscal, eu acho que, de certa forma, é uma medida, por ela ser linear e não teria jeito de ser diferente, acaba por ser injusta com estados que fizeram o seu dever de casa. No caso do estado de Goiás, o governador Marconi fez um ajuste fiscal gigantesco, nós conseguimos ultrapassar o momento mais delicado da crise sem comprometer o custeio mínimo da máquina administrativa. Alguns estados da federação, e são noticiados todo dia pela imprensa, não dão conta sequer de cumprir com suas obrigações com a folha de pagamento dos servidores e muito menos com investimentos com outras questões. Então, no caso de Goiás, de 2, 3 estados do Brasil que conseguiram realizar, acaba por ser uma medida um pouco injusta, porque nós tivemos o mesmo tratamento com aqueles estados que, ao longo dos anos, acabaram por nunca se preocupar em fazer ajustes. Do ponto de vista econômico, é claro que ela é importante, porque ela abre um espaço fiscal maior no estado, que dá condições para realizar o mínimo de investimentos necessários na infraestrutura do estado. Agora, não pode ser tomado isso como uma situação eterna, mesmo porque na próprio regime de progressão que foi definido esse ajuste, nós iremos retomar o pagamento das dívidas de maneira integral a partir de julho de 2017. Ou seja, o ajuste fiscal não pode ser desconsiderado em momento nenhum. Nós temos que ter um equilíbrio nas contas para garantirmos que os serviços públicos continuem de modo eficiente à população. Para considerar também uma certa ironia de todo esse processo, porque os PMDBistas aqui criticavam o governo Dilma porque ajudaram o governo Marconi, inclusive com muitos financiamentos. Agora vem um governo de Temer, do PMDB, e ajuda novamente o governo de Goiás. Não é um pouco irônico isso? Me parece que o governo Temer, nesse particular, está ajudando todos os governos. Mas era uma medida importante, como eu disse, apesar de saber que Goiás poderia ter um tratamento diferenciado em relação a outros estados, em função do esforço fiscal que nós fizemos, mas nós entendemos que o momento econômico do Brasil é muito delicado. Acho que o presidente Michel Temer, ele acerta ao tomar essa medida. Muitos criticaram, inclusive, o repasse de quase 3 bilhões para o estado do Rio de Janeiro hoje, mas a situação do Rio de Janeiro é caótica, sob todos os seus aspectos, e serviços públicos comprometidos. Então, é importante que a União ela tenha um papel na estabilidade da federação. Então, eu acho que esse é um passo importante. E aqueles que reclamam quando o Estado ganha, quando a sociedade ganha, me parece que estão atrasados da política. É aquela política do século passado ainda, que era nós contra eles. Eu acho que a política hoje somos nós a favor de todo cidadão. Eu acho que hoje os atores políticos têm que unir em torno de benefício para a população. É nesse sentido que eu acho. Eu lamento que ainda existam políticos que pensem dessa forma. O senhor falou que 2018 passa por 2016. Qual a expectativa do governo em relação a essa disputa pelas prefeituras no estado e principalmente em Goiânia, onde os candidatos da base governista não decolaram ainda? Bom, nós temos uma análise de cenário que nos permite ter uma projeção
de eleição do número substancial de prefeitos nos 246 municípios do Estado. Substancial é quanto? Achamos que a base deve eleger mais de 2/3 dos prefeitos do Estado de Goiás. Todos os partidos que compõem a base, naturalmente, com isso nós temos uma base política muito sólida no Estado de Goiás. No caso da capital especificamente, me parece que é muito cedo, mesmo porque sequer definidas estão as candidaturas postas, aí, algumas inclusive em discussão se serão, se não serão. Me parece que é preciso aguardar o encerramento do prazo de convenções para que nós possamos ter um cenário mais claro. Mas acho que o candidato que tiver um discurso moderno, um discurso de diálogo com franqueza com a sociedade, falando dos problemas, falando das alternativas, sem promessa de resolver em 6 meses, sem promessas monotemáticas, apenas discutir um tema como se o Poder Executivo fosse resolver um problema só. Ele tem que dar soluções para a segurança, mas tem que dar soluções para a saúde, para a educação, para a cultura, para uma série de outros elementos que compõem uma agenda do Executivo. Então é preciso você ter um diálogo muito mais qualificado no debate do Executivo. Então eu acho que há espaço para todos aqueles que são candidatos em qualquer das esferas do campo ideológico que se coloquem hoje. Considerando Goiânia, a divisão dos candidatos da base marconista não é um fator que dificulta essa disputa? Penso que sim. Acho que a divisão dos candidatos dentro dos partidos que compõem a base ele é um elemento que pode facilitar a ascensão de outros que não compõem a base mesmo, porque você tem um espectro ideológico, um espectro de planejamento que é definido pela pauta de agenda do governo. Quando você tem 3, 4 candidaturas desse mesmo espectro, naturalmente você acaba por ter, ao meu sentir, tem forças políticas que entendem de forma diferente, eu respeito naturalmente, mas ao meu sentir você acaba por pulverizar essa votação, o que dificulta, primeiro passo, naturalmente, uma eleição majoritária irá ao segundo turno e depois a vitória. Eu sempre defendi a busca por um consenso entre os partidos da base, para identificar um candidato, para que esse candidato tenha um projeto definido a discutir com a sociedade. E essa é a pauta, é a agenda que eu continuo a defender. Secretário, aproveitar que o senhor também é especialista em direito eleitoral, o senhor acha que essas mudanças para essas eleições, elas vão ser benéficas para a população? A diminuição, por exemplo, do tempo, né, vai começar agora só a partir de agosto? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Bom, primeiro que eu estou afastado da advocacia desde janeiro de 2011, mas eu acho que as alterações na legislação eleitoral são substanciais, elas mudarão o processo político eleitoral, mesmo em função da exiguidade de tempo que foi estabelecida pela nova legislação eleitoral para a realização de campanha, até questões relacionadas à própria dinâmica da propaganda eleitoral e a questão relacionada à arrecadação e gastos de campanha. Penso que vai ser uma eleição complicada para os candidatos nessa primeira eleição. O próprio Poder Judiciário vai ter que se adequar, vai ter que fixar a jurisprudência a partir do caso concreto. Então, eu tenho a impressão que nós teremos eleições, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da comunicação com o eleitor, muito diferente daquela que tínhamos até então. Altair? A Operação Lava Jato surgiu numa tentativa de se passar o país a limpo, já que a corrupção, que é histórica, estava endêmica no país, começando pelos escândalos envolvendo a Petrobras. E as delações premiadas dos envolvidos acabaram comprometendo figurões políticos poderosos de praticamente todos os grandes partidos, PT, PMDB, PP, PSDB. O senhor acha que após a Operação Lava Jato vai surgir um novo Brasil do ponto de vista ético, da ética na política? Eu tenho convicção que sim. A partir do cenário que aparentemente é desolador, porque nós estamos enxergando um país com uma crise econômica muito grande, 12 milhões de desempregados no país, uma instabilidade política gigantesca, uma autofagia partidária sem precedentes, uma situação muito delicada nas relações políticas. Eu acho que esse momento, apesar de todo esse cenário desolador, ele é um momento que causa esperança, que ele dá perspectiva para o surgimento de uma nova nação a partir de uma nova prática política.
Me parece que esse modelo político nosso, muito sedimentado na metade do século passado, onde nós tínhamos duas visões conceituais no mundo, uma visão à direita, comandada com um pensamento mais liberal, e uma esquerda com um pensamento de economia planificada, ele vai se encerrando com o tempo, esse ciclo vai exaurindo. Aquelas personalidades políticas que atuaram com base nesse modelo, me parece que não terão espaço mais na agenda política. Nasce agora um novo momento político, uma nova relação da classe política com o cidadão. Mas, secretário, o senhor está atribuindo isso tudo à operação? Eu quero entender se o senhor está abordando também que, na verdade, o que é estrutural é a reforma política. Bom, aí ele iria chegar justamente nesse aspecto. A Operação Lava Jato ela vem no momento onde há uma transição de pensamento e de consciência no país. Dentro desse contexto, ela é um elemento importante que vira a página, que deflagra uma consciência nacional diferente. Porque todas as questões acabavam por ficar muito escondidas ou não apareciam de maneira tão exagerada como está sendo feita agora. Ou melhor, tão explícita como está sendo feita agora pela Operação Lava Jato, que é uma virtude importantíssima das instituições brasileiras. Porque isso demonstra a maturidade da democracia e das instituições que funcionam normalmente. Agora, é importante destacar que esse é um cenário que ele vai propiciar, e por isso que eu digo que é um momento de esperança, grandes alterações legislativas. Não é possível mais você conviver com o sistema político com as atuais regras existentes. Essa experiência que nós vamos ter agora, já respondendo a Carla na pergunta anterior, ela será um passo, mas a partir dela outros tantos deverão ser dados, porque hoje, eu me refiro não a essas regras atuais, mas até 2014, nós tínhamos uma prática política partidária muito alavancada no poder econômico. As eleições para o parlamento, então, eram extremamente dependentes do poder econômico. Na majoritária, da mesma forma. Você ainda tinha, em algum ou outros casos, elementos com forte conteúdo ideológico, com bandeiras claras, que acabavam por vencer eleições majoritárias, mas raros eram os casos. Você sempre teve que ter valores substanciais aplicados em campanha eleitoral. E isso, ao meu ver, não é salutar para a democracia. Quando você tem candidatos com valores intelectuais e com condição de visibilidade igual, aí sim você exerce a democracia da sua plenitude, porque você dá voz a todos aqueles que querem efetivamente participar. Porque hoje a voz da participação política ela é muito casada com o poder econômico que a pessoa tem. O senhor falava agora há pouco de alguns conselhos aos candidatos, né? Dialogar com franqueza, de estabelecer um novo sistema, né? de fazer campanha. Então, a título de consultor de marketing, mas já que o senhor não vai participar, é fato que o eleitor mudou, né? E essas recomendações, hoje elas estão no debate com os candidatos. E é fato que o jeito de fazer campanha agora é diferente para um eleitor diferente. Eu pergunto para o senhor, que eleitor é esse que está aparecendo nessa eleição? Um eleitor mais exigente, um eleitor mais atento à realidade das propostas, atento ao perfil de cada candidato, atento ao discurso que ele quer ter. É o eleitor que, com a própria evolução da sociedade, aprendeu que, às vezes, aquilo que no passado era o par da botina num dia e o par da botina depois da eleição, ou era um cartão de um benefício social e depois da eleição outro benefício social, ele começou a perceber e ter a visão clara de que a sociedade, para a evolução dela, ela exige dos governantes uma capacidade de gestão muito maior na melhoria da vida estrutural das pessoas. Quando você transforma a economia de um Estado, tirando dele de uma economia agrária, passando para uma economia industrial, de comércio, você amplia o acesso ao mercado, você amplia a oportunidade de conhecimento, você melhora a condição de renda de toda a sociedade. Então, o crescimento ele é estrutural. Então, a partir desse cenário, que você percebe que a população já está muito cansada daquela velha política de vou resolver em 6 meses isso, vou resolver aquilo. Como que você vai resolver? De onde que vai tirar o recurso? Como é que vai ser isso? Todo mundo está vendo a quebra de estados hoje, de municípios. Então, como é que você vai chegar e prometer mundos e fundos sabendo que o recurso é limitado? Então, acho que esse diálogo nasce agora de maneira muito mais intensa. E me parece, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que a população está muito mais atenta a essa realidade. Dentro desse contexto, o senador Cristóvão Buarque disse que o juiz Sérgio Moro ele é capaz de mandar prender o corrupto,
o desonesto, aquele que pratica improbidade administrativa. Mas é o eleitor, é o cidadão que, ao votar errado, coloca no poder executivo ou legislativo o político corrupto e desonesto. Então, o juiz Sérgio Moro não tem capacidade para escolher os bons políticos. Então, é preciso aprender a votar e votar certo e não votar errado. Senão, não vamos continuar nesse ciclo vicioso. Votar certo ou errado, esse é um conceito muito subjetivo. O que é importante ter em mente Até porque sempre... o eleitor tem direito de votar errado. Claro, ele vota como que às vezes entender pra ele é o melhor. certo. Não. Mesmo porque é o princípio elementar da Constituição da República que todo poder emana do povo. Inclusive não votar. Inclusive, não votar no Brasil, o voto é obrigatório. Não, né? ele pode não votar e Ele ou pode anular. anular o voto Exato. dele, enfim. É uma deliberação que o eleitor pode fazer. Então, eu acho que o eleitor está mais atento a essas questões. Eu entendo que, ao escolher um candidato, o eleitor está observando o perfil deles. É claro que, muitas vezes, o marketing, o discurso todo pasteurizado, ele propicia, muitas vezes, o enganar do eleitor. Mas não é que ele votou sabendo que aquela pessoa era corrupta. Ele foi ludibriado, seja por uma peça de marketing, seja por um discurso fácil, seja por um discurso de promessas, ele acreditou naquilo ao votar. O que precisa agora, por isso que eu estou falando, que os candidatos têm que ter um diálogo muito mais franco, é porque eu acho que o eleitor está observando com muito mais clareza esse tipo de candidato que faz discurso circunstancial. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença aqui dos jornalistas Elton Lelini, do Diário da Manhã, também o Altair Tavares, da Rádio 730, Diário de Goiás, e ao vice-governador e secretário de Segurança Pública. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Pena que o tempo é pequeno, poderíamos ficar discutindo muito mais aqui, mas quero agradecer principalmente a paciência de cada telespectador. Boa noite a todos. E se você perdeu algum trechinho do programa, é só conferir no domingo a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Brasil Central. Até a próxima terça.